Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu tô aqui para mais um bate-papo semanal com você. O que eu preparei para essa semana é um assunto que talvez seja um pouco polêmico para algumas pessoas. Talvez seja um pouco difícil de absorver essas ideias que eu vou falar para você. Porém, é muito importante nós começarmos a perceber esse assunto que eu vou falar para você de uma outra forma. Então, nós iremos falar sobre quem são os culpados de nossos problemas. Quem são os culpados aí de todos os problemas que nós temos na vida. Esse realmente é um assunto muito interessante, porque você vai perceber ao longo desse vídeo, e como sempre, eu vou trazer para você apenas reflexões para que você possa agregar letras ao seu vocabulário. Se o que eu falei para você foi útil, ótimo, você pode pegar, absorver e transformar lá com tudo aquilo que você já sabe. E se não foi útil, você pode simplesmente deixar todas essas ideias entrar por um ouvido e sair pelo outro. É sempre muito importante saber que nós temos escolhas, ok? Eu realmente acho que é um benefício muito importante, realmente é um presente saber que nós temos escolhas, né? Ninguém é condicionado, ninguém é obrigado a nada. Então isso também tem a ver com o que a gente vai abordar nesse vídeo. Porque para nós seres humanos é muito comum quando passamos por um problema, quando temos uma dificuldade de querer culpar uma situação, encontrar um culpado, uma justificativa para aquilo. Isso realmente tem raízes nos mecanismos de luta e fuga, que você já viu em outros vídeos meus, faz parte de uma parte específica do nosso cérebro que começa lá na amígdala do hipocampo. O nosso sistema, frente a algumas situações interpretadas pelo inconsciente, baseado na nossa história de vida, entra nesse mecanismo ou de fugir ou de lutar. E nós, ao longo da vida, adquirimos várias características e estratégias para lidar com os problemas. Então, por exemplo, assim, quando eu sinto raiva de algo, tá? É que alguma coisa foi ameaçada lá dentro de mim internamente. Algo que poderia colocar em risco a minha integridade física e emocional. Por exemplo, sentir raiva muitas vezes de uma pessoa ou situação e continuar agarrado àquela raiva apenas diz respeito a um outro sentimento que existe por baixo, e se eu adentrar esse sentimento é muito doloroso. Eu posso trazer um exemplo aqui. Por exemplo, você termina um relacionamento. Então é muito comum você sentir raiva daquela pessoa dependendo do que aconteceu e demorar aí até mesmo anos para processar essa raiva. Por quê? É mais fácil ficar na raiva, a raiva carrega uma certa energia, do que você de repente entrar em um sentimento de tristeza, de solidão, que você realmente ficou sozinho, ou até mesmo que você precisa mudar algo em você. Então, é muito comum nós nos apegarmos a outros sentimentos para proteger sentimentos primários, mas ali por baixo de tudo, que são mais doloridos. Então, esse mecanismo de luta e fuga, ele entra nisso. E culpar situações ou culpar pessoas também faz parte desta estratégia. Então, eu costumo receber e-mails gigantescos, enormes, de pessoas contando os problemas da vida dela para mim em um e-mail. Realmente aquilo não vai ajudar nada, não vai beneficiar em nada a pessoa, mas de fato eu leio aqueles e-mails e é muito interessante como muitas pessoas descrevem o seguinte: talvez você possa se identificar com essa ideia. O culpado de todos os meus problemas é o meu pai, porque meu pai era assim, 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 assado lá na infância. Ele batia na minha mãe, ele gritava, ele brigava, ele bebia, enfim. Ou o culpado de todos os meus problemas hoje é a minha mãe, porque minha mãe lá na infância fez isso, minha mãe nos abandonou, minha mãe saiu de casa com um outro homem. Então, algumas pessoas que viram alguns vídeos meus que eu falo lá que nossa vida é definida principalmente até os 7 anos de idade,
tem essa resposta aí que eu estou observando em e-mails, em comentários, em mensagens, direcionando a culpa para essas pessoas. Então, eu gostaria de dizer e deixar algo bem claro aqui, né? Todos nós temos o nosso histórico de vida e continuar culpando uma pessoa, uma situação, alguém, realmente não vai mudar essa situação. Na verdade, nós estamos, quando fazemos isso, nos enfraquecendo cada vez mais. Porque eu acabo entrando naquele sentimento de impotência, eu não posso fazer nada, aquilo aconteceu lá atrás, foi meu pai quem fez isso, e isso não pode ser transformado dentro de mim. Eu vou trazer aqui também um outro exemplo, né? Quantas pessoas não passam por diversos relacionamentos? Por exemplo, aquela pessoa foi traída em um relacionamento, traída no segundo, traída no terceiro. E é claro que ela sente aquela raiva, ela culpa a outra pessoa. Quem foi lá e traiu ela foi a outra pessoa, não foi ela. Não é assim que acontece? Mas quando eu começo a entender como a nossa mente funciona e que realmente ela responde a padrões, e esses padrões vão se repetindo e se confirmando ao longo da nossa vida, se eu continuo culpando aquela pessoa, eu perco a oportunidade de explorar em mim por que eu atraio esse tipo de pessoa, por que eu me apaixono por esse tipo de pessoa que tem uma tendência em me trair, por exemplo, por que eu sou motivado, né, a me engajar com esse tipo de pessoa. Isso realmente faz parte dos nossos programas aí que foram instalados lá atrás. E se eu continuo culpando, no caso aí, aquelas parceiros no relacionamento, eu deixo de olhar para mim, não, a responsabilidade é dele, ele me traiu. E aí eu vou adquirindo mais conflitos interiores, porque eu vou passando a ter mais medo de me relacionar, eu vou passando a confiar menos nas pessoas, maior dificuldade em me abrir. E aí as pessoas vão crescendo, né? Vamos colocar uma outra ideia, que passa lá depois dos 30 anos é mais difícil arrumar um relacionamento. Por quê? Porque a pessoa já está calejada, a pessoa já tem muitas experiências lá de trás e passa a ver as novas pessoas que entram na vida dela através dos filtros da lente daqueles antigos relacionamentos. E passa também a ver a vida a partir do relacionamento que teve com os pais ou cuidadores. Mas culpar essas pessoas não vai mudar nada. Quando você faz isso, você está delegando a sua força de mudança. Quando você faz isso, você está abdicando do seu poder de transformação. Todas essas pessoas que entram na nossa vida, se a gente pegar de novo o exemplo da pessoa que foi traída e ela pôde olhar para dentro dela, de repente ela pode começar a observar em uma constelação, por exemplo, que ela carrega muitos aspectos sistêmicos, está envolvida em muitos emaranhados de sensações, sentimentos que não são delas, mas foram aprendidos e passados de geração em geração. Pode provir de traumas que ela passou lá na infância, até mesmo dentro do útero na mãe, da dificuldade de se conectar a pessoas. Então, como se eu não posso me conectar a pessoas, se eu não posso me entregar, se eu não posso confiar, é claro que é mais fácil inconscientemente eu me conectar a pessoas que têm essa tendência, que não vão durar muito na minha vida, para eu confirmar que realmente as pessoas não são confiáveis. Ou se eu passei experiências de abandono, de rejeição, eu confirmar isso através de relacionamentos em pessoas que me rejeitem e me abandonem. E claro que o foco direciona mais para isso, né? Por conta de outros mecanismos cerebrais que eu já falei em outros vídeos, que tudo aquilo que você acredita inconscientemente, a parte inconsciente, a sua mente, coloca o foco naquilo e aquilo aumenta. O problema é que o nosso inconsciente, ele vive a partir da verdade dele, da verdade que foi introjetada lá atrás, e passa a viver em função disso. E hoje, adultos, nós temos metas, sonhos, objetivos, e queremos ir para uma direção, só que aqueles programas nos puxam para um outro lado. Então, quando eu vou para esse lado e eu culpo as pessoas e as situações, eu não tenho possibilidade de mudança nenhuma. Culpar as pessoas, não existe possibilidade de mudança. Enquanto eu continuo culpando as pessoas, eu não vi realmente lá dentro de mim o que eu preciso ver, o que eu preciso encontrar, o que eu preciso transformar.
Quais informações adicionais mais completas eu preciso entregar para o meu inconsciente, para ele poder processar e ter uma nova verdade, para eu enxergar e viver a vida a partir de uma nova realidade. Então, aquela pessoa, por exemplo, assim, meu pai é o culpado de todos os problemas que eu tenho na minha vida, estou enfrentando problemas no meu relacionamento, estou enfrentando problemas na minha autoestima, estou enfrentando esse problema. Culpar o pai não vai adiantar de nada. E eu, de verdade, acredito que não existem culpados. Talvez nós poderíamos trocar a palavra culpado por responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco, ok? Então, se você também expandir um pouco a sua visão, ok? Eu vou trazer algumas ideias, eu não estou falando que você deva fazer isso, mas existem algumas linhas, por exemplo, que dizem que antes de nós virmos, nós escolhemos os nossos pais, ok? A vida em si é um processo de aprendizado, é um processo de evolução, é um processo de crescimento e situações, pessoas, inclusive os nossos pais, estão na nossa vida para esse nosso processo pessoal de crescimento. Então, eu realmente culpar o meu pai ou a minha mãe ou as situações não vai me ajudar em nada. Então, o primeiro passo é eu me dar conta disso, que o meu pai, a minha mãe, aquelas pessoas só fizeram o que eles sabiam fazer, o que eles aprenderam, tá? Esse é o primeiro passo, isso é um pouco cognitivo, ter esse shift, né, na percepção, essa mudança de percepção não vai resolver todos os seus problemas, mas é um primeiro passo muito importante, porque aquela pessoa que continua culpando os pais, por exemplo, nas constelações a gente fala, ela nunca vai ter paz dentro do coração dela, inconscientemente, é claro, lá a nível de alma, ela nunca vai encontrar paz, porque os nossos pais, por pior que eles foram tendo essa interpretação, por exemplo, uma mãe tem uma filha e dá essa filha para adoção, abandona essa filha. Essa mãe gerou essa filha, essa mãe deu a vida para essa filha. Esses traumas nós podemos curar de diversas maneiras, mas excluir, culpar, principalmente os nossos pais, está nos distanciando do caminho de cura cada vez mais, né? Realmente não nos traz força culpá-los. Porque o atalho da terapia, as constelações mostram muito o caminho de solução, que é um atalho de às vezes anos de terapia, você vai chegar naquele lugar. É realmente encontrar paz com seus pais, familiares, dentro de seu coração e aceitar o que eles te deram, pois a partir disso você pode crescer muito. Eu tenho muitas especializações em traumas, por exemplo, porque eu percebi que mais cedo ou mais tarde as pessoas caíam em traumas, em consultas, em atendimentos, no processo terapêutico em geral, e eram nesses traumas que surgiam os aprendizados incorretos e incompletos. Então, o trauma, ele distorce muito a percepção da pessoa. Então, na medida que a gente vai liberando a carga emocional do trauma, a essência, ela sempre esteve lá e ela continua lá, e isso começa a fluir, a brotar dentro da pessoa. Então, tem pessoas que têm mais situação traumática, tem pessoas que têm menos situações traumáticas. Porém, é muito importante ter essa percepção, que continuar culpando os pais, minha mãe não me aceitou desde quando eu era pequenininha, pela minha cor, por exemplo, né? Meu pai era um pouco mais moreno e minha mãe não aceitava aí a minha cor. E de repente a pessoa tá lá com 50 anos de idade e continua internamente brigando, querendo que a mãe mude aquela percepção em relação a ela. Então isso eu posso dizer que é uma loucura, porque nós nunca vamos transformar ninguém. Nós vamos transformar a nós mesmos. Então a nossa percepção pode mudar em relação aos nossos pais, pode mudar em relação àqueles relacionamentos, pode mudar em relação às situações que acontecem, e então a vida pode começar a ser diferente, porque a minha percepção em relação ao mundo passa a ser diferente. Tudo aquilo que eu acredito que é verdade somente diz respeito às minhas experiências, que tem a ver com uma parcela da realidade, uma parcela que eu conheço, e na medida que eu expando a minha consciência,
que eu libero esses sentimentos negativos dentro de mim, que eu reprocesso esses traumas, a minha percepção em relação ao mundo passa a mudar e aí eu tenho maior contato com a realidade, porque a realidade ela tem diversas facetas, acontecem várias coisas, mas a minha percepção não está fixa em algo que está me prejudicando internamente. Existem algumas pessoas também que falam, o inconsciente é o culpado de tudo. Eu não acredito que o inconsciente seja o culpado, é a mesma coisa, você compra uma geladeira e você tem um manual de instruções. Então, tudo lá como você usar, por exemplo, aquela geladeira, tá ali no manual. Não adianta você querer ligar uma geladeira 220 na tomada 110 e querer que ela funcione adequadamente. Não adianta você deixar a porta aberta e querer que ela gele os alimentos. Então é a mesma coisa também, eu tenho um carro, eu sei que se eu pisar no acelerador, se eu seguir como o motor funciona ali, o mecanismo funciona, o carro vai andar para frente. Se eu pisar no freio, não tem como ele acelerar, ele vai frear. Então, saber como certas coisas funcionam pode parecer óbvio, mas é muito produtivo. Assim como quando eu conheço como o inconsciente funciona e eu aprendo a como interagir a partir disso, a entender o inconsciente, passa a ser muito mais fácil as transformações da minha vida. Por exemplo, o inconsciente não é linear, não é lógico, então não adianta querer viver a vida querendo entender e achar que não é lógico esses processos inconscientes, porque eles funcionam assim. Então hoje a neurociência é como se ela trouxesse um grande manual de instrução aí de como o inconsciente funciona, de como o cérebro funciona, e existem diversas técnicas e abordagens que ajudam, que facilitam essa comunicação com o inconsciente e ajudam ele a reprocessar informações. Não existe um único caminho, porque muitas técnicas também prometem a verdade absoluta e isso não existe, ok? Existem muitas técnicas, todas têm o seu lugar, o inconsciente é bem complexo, mas quando você entende esse caminho, se torna muito mais fácil o processo de transformação. Então, eu gostaria que você refletisse a respeito das coisas que você está culpando na sua vida, das coisas que você está culpando os outros, as situações dos seus problemas, porque enquanto você culpa, você não está focado na solução, você está focado em buscar arrumar um culpado. Ok, você vai, a culpa é da pessoa e algo mudou. Alguma coisa mudou dentro de você. Seu pai foi culpado de como você vive hoje e interpreta os sentimentos. Ok, aquilo aconteceu lá atrás. Mas culpá-lo muda alguma coisa dentro de você ou aumenta o desconforto. Talvez traga impotência, talvez traga raiva. Agora, se você partir do princípio que não existem culpados, ok? Não existem culpados e assumir a responsabilidade hoje pela sua vida, pelas situações, você pode começar a transformar a sua realidade. Realmente você pode começar a transformar a sua vida. Uma vez eu estava num workshop com um dos maiores especialistas em depressão do mundo e ele disse lá assim, que é clássico, é comum aparecer no consultório, né? Vão aparecer aquelas pessoas de 30, 40, 50 anos ou mais, né? Vão cruzar os braços, fazer um bico desse tamanho e implicitamente vão dizer, eu só vou mudar a minha depressão, só vou sair da minha depressão quando o meu pai me tratar diferente quando eu tinha 7 anos. Então, realmente, querer mudar as pessoas por situações que passaram, continuar preso a isso é uma loucura. Quando você culpa alguém, você perde a sua força. Claro que você pode culpar qualquer situação, quem você quiser, mas você perde a força de transformação. Cheguei atrasado por conta do trânsito, ok, aí eu chego 1 dia, 2 dias, 10 dias, então eu sempre estou dando a desculpa, colocando a culpa no trânsito e não estou buscando soluções. Deixa eu sair mais cedo de casa, deixa eu experimentar mudar o caminho, deixa eu experimentar outras coisas. Então quando você culpa algo ou alguém, você acabou de perder a sua chance, a sua possibilidade de transformação. E culpar alguém ou culpar a si mesmo, eu me pergunto se isso traz alguma transformação. Você pode se culpar de algo que aconteceu, claro. Você fez algo lá baseado no que você sabia ali e você pode se culpar. Eu te pergunto, a situação muda, você ficar preso na culpa está te ajudando
ou está te prejudicando. Você pode tirar as lições, mas continuar culpando, se culpando ou culpando situações, eu realmente não acredito que possa te agregar algo. Então, quem são os culpados da nossa vida? Será que realmente existem culpados ou todos nós estamos num processo de transformação, de cura, de evolução, de desenvolvimento pessoal? Somos todos, eu costumo dizer, que peregrinos de uma mesma jornada, porém em lugares diferentes dessa mesma caminhada, apenas em lugares diferentes, mas a jornada é a mesma para todo mundo. Posso caminhar mais rápido ou mais lento, mas estamos todos na mesma caminhada, tá? E eu fico me perguntando, das próximas vezes, você vai continuar culpando as situações, as pessoas, ou você vai olhar para dentro de si? Por exemplo, pude trabalhar com uma pessoa que tinha sido traída em vários relacionamentos e deixou um dia de culpar as outras pessoas, porque percebeu, nossa, de novo isso se repetindo, deixa eu olhar para dentro de mim, e percebeu aspectos sistêmicos que ela carregava, percebeu traumas que já vinham lá desde da fase intrauterina, e a gente pôde trabalhar em tudo isso. E a nossa percepção, muitas sensações, muitos problemas que nós passamos hoje, eu costumo dizer que são uma repetição do período que nós vivemos lá dentro da barriga de nossa mãe. Existem tantas coisas que aconteceram lá que você não pode imaginar, né? Então, mesmo que a mãe tenha dito que a gravidez foi tranquila ou conturbada, eu costumo dizer que é o corpo quem conta a história, e quanto mais pessoas eu conduzo nesse processo, é realmente incrível cada pessoa começar a descobrir a sua própria verdade, os seus próprios dilemas, onde começaram. De repente, tantas coisas aconteceram lá e você já vem para a vida com tantos dilemas, com tantas interpretações fixas, com tantos sentimentos já criados dentro de você, que depois na vida você vai repetindo e apenas confirmando. E culpar situações, pessoas, inclusive o período que você passou dentro da barriga da sua mãe, não vai adiantar. Porque nós somos seres que crescemos e a única pessoa que pode começar a mudar tudo isso dentro de nós somos nós mesmos. Eu costumo dizer que não existe maior lugar para você realmente se conhecer do que trabalhar no período pré e perinatal. Inclusive, eu ministro uma vivência intensiva de 3 dias, onde nós nos retiramos em um número limitado de pessoas. E nessa vivência, o nosso foco é só nessa área, nesse período da vida. Então, através de vários exercícios, regressão, de várias dinâmicas, toda a informação do que aconteceu com você lá, começa a vir à tona e você começa a descobrir a sua própria verdade. Que sentimentos que foram originados lá são tão comuns para você, ou seja, eles iniciaram lá e a vida foi apenas uma repetição e uma confirmação. Existem dilemas profundos, existem traumas que impactam muito a pessoa, e realmente conhecer a sua própria história, começar a trabalhar nisso, a sua percepção em relação ao mundo pode começar a mudar, porque você começa a perceber que não é uma técnica mágica, que não é um remédio, que não é uma pessoa, mas é só você quem vai poder começar a transformar essas percepções da sua realidade em relação à realidade da vida e expandir e começar a se conectar com coisas novas. Técnicas, elas facilitam esse processo, entendimento, neurociência, saber como o corpo funciona, é muito bacana, tudo isso facilita o processo, mas no final das contas é uma escolha, como que nós queremos continuar a nos conectar com as coisas da vida ou não. Então, o quanto eu quero continuar culpando as pessoas, por exemplo, que foi o tema que eu trouxe para você aqui nesse vídeo. Então, quem é o culpado de todos os seus problemas? Será que realmente existe culpado ou é um processo de crescimento, de evolução, de cura, que todos nós estamos nele? Isso não se trata de terapia apenas, porque eu costumo dizer o seguinte: o universo, a vida, faz coaching com a gente, vai direcionando, colocando situações, pessoas, e aquilo que está se repetindo na sua vida, talvez, quiçá, você possa olhar para dentro de você e perceber que inconscientemente é você quem está criando essa realidade. E é claro que se culpar por isso não vai adiantar em nada, e você já percebeu. Então, essa foi a reflexão da semana que eu quis trazer aqui para você, agregar letras ao seu vocabulário,
e deixar você fazer essas próprias reflexões e encaixar ou não com os processos da sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. E também fica aqui o meu convite para você. Eu ofereço atendimentos individual, via Skype, presencial. Eu ministro vivências terapêuticas como a vivência pré e perinatal, que realmente, se você quer se conhecer em sua essência, quer entender a sua vida, os seus comportamentos, os seus sentimentos e começar a transformar aquilo que é mais difícil dentro de você, vem com a gente na próxima vivência que você realmente vai começar a adentrar a sua verdade interior e onde ela se iniciou dentro de você. Também ministro o treinamento Metamorfose, que é uma vivência terapêutica de 3 dias também, onde nós nos retiramos para um lugar afastado, um ambiente propício para entrar em contato com essa parte inconsciente, sair da mente rápida, cotidiana, e realmente através de técnicas ali a gente vai processando muitas coisas em relação à vida. A diferença entre essas duas vivências é que na vivência pré-perinatal nós nos focamos no período intrauterino, onde tudo começou. O Metamorfose, ele é um catado aí sobre várias situações na vida. A gente trabalha aí muitos significados, interpretações que você deu restritas aí em relação da vida. Uma vivência complementa a outra, eu costumo dizer que é um degrau para outra, porque você faz uma, depois você vem outra, você vê que a experiência sempre se aprofunda aí dentro de você. Eu te garanto que tem tanta coisa a descobrir a seu próprio respeito que você nem imagina, né? E quando eu ouço às vezes na internet, em algum lugar, a pílula mágica, a técnica mágica, realmente isso você chega a ser incrível, porque quando você conhece a complexidade do ser humano, não é uma pílula mágica que vai resolver tudo, não é uma técnica mágica. Porém, cada técnica tem o seu lugar. Então essa foi a minha mensagem da semana para você. Eu espero que você tenha gostado ou não. E se você não gostou, tudo bem, eu vou conseguir conviver com isso. Não vou te culpar de nada, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo.